Boa noite aí a todos, boa noite a todas, tá? Estamos dando aqui início à nossa live, né? Um debate super interessante sobre gestão das águas e sustentabilidade, aqui ao vivo aí com os amigos aí acompanhando a plataforma do Grupo de Interesse Ambiental, o GIA, né? GIA Ambiental, tanto pelo Facebook como também pelo Instagram. Então, estamos aí ao vivo aqui com o nosso amigo Hugo Rodrigues, que é da COGE, a Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Ceará. Também estamos aqui na parte técnica, né, com a Débora, com o William, com o Andres, com a Cláudia, essa turma boa aqui do GIA, né, do Grupo de Interesse Ambiental, para que a gente hoje possa falar um pouco sobre gestão das águas e sustentabilidade aqui no estado do Ceará. Eu me chamo Daniel Gomes, eu estou na Secretaria de Meio Ambiente de Pentecoste, falo ao vivo aqui da região do Vale do Curu, né, para interagir aí com todos vocês que nos acompanham aí pela internet, né, nessa nova oportunidade de interação, mesmo à distância. A gente está vivendo aí uma situação um pouquinho meio difícil, né, essa questão da pandemia, né, esse distanciamento social que precisamos cumprir e respeitar, e aí a tecnologia ela vem exatamente para suprir e atenuar um pouco essa questão do distanciamento, né? Então, estamos aqui nessa oportunidade para poder discutir um assunto sério, de fundamental importância, que é o debate acerca dos recursos naturais, né? E aqui, de forma bem especial, tá? E de forma bem carinhosa, debater talvez aquele recurso natural, talvez o que seja mais importante, aquele que de fato é essencial à vida, que é a nossa água, né? A nossa água que a gente está consumindo todo dia e que nós precisamos cuidar muito bem dela. Tá? Então, continuando, né? A gente aqui, nós estamos na presidência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu, né? O Comitê de Bacia Hidrográfica do Curu é uma instância colegiada que é composta por 50 instituições, onde nós fazemos a parte da gestão participativa dos recursos hídricos, né? E esse fórum de debates, nós debatemos vários assuntos que permeiam a questão hídrica, as questões relacionadas ao meio ambiente, à agricultura, né? Enfim, dentro do contexto de bacia hidrográfica. Isso, obviamente, que a gente também observa em mais 11 colegiados, o estado do Ceará tem 12 comitês de bacia, que juntos formam todo esse complexo aí da gestão compartilhada. Eu gostaria já, inclusive, de agradecer ao convite aí do pessoal da turma boa do GIA. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer promover essa interação. E eu já, inclusive, gostaria aí de já convidar o nosso amigo Hugo Rodrigues, né, que é técnico aí da COGE, no Escritório Central, a Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos, trabalhando lá muito próximo do doutor João Lúcio Farias, né, que é um grande cidadão e um grande gestor das águas aqui do Estado, né, mas eu, inclusive, já passo a palavra já aqui para que você possa, inclusive, já dar a sua saudação de boas-vindas, né, já começar esse nosso debate aí com todo o gás, com muita energia positiva, né, e com muito assunto interessante para a gente tocar aqui nessa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live, né? É a primeira que eu realizo, né? O primeiro tipo de debate nesse formato. Gostaria de agradecer inicialmente a você, Daniel, pela capacidade com que você tem contribuído com o Comitê do Curu, e não só com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu, mas com os demais comitês na troca de informações, né, e de experiências. Agradecer especialmente aos colegas do GIA, da Dani, do Martínez, né, que é esse grupo que tem um trabalho que eu tenho contato e acompanho pela COGE há muito tempo, né? Creio que desde o início da COGE, basicamente, o GIA tem trabalhado com diversas temáticas ambientais e incorporou a água de uma forma bastante vigorosa.
e agradecer também ao apoio que está sendo dado, né, na organização do evento, a FM Dom Bosco, né, e extensivamente, né, a todos os membros do Comitê do Curu, aos profissionais da COGE, né, aí especial hoje, né, participo assessorando a presidência da COGE diretamente com os profissionais dos grupos da COGE, e também com uma pequena contribuição, todas as trabalhadoras, que eu acho que é quem mais sofre nesse. Deu uma queda aqui. Está conseguindo recuperar, Daniel? Sim. O pessoal, Hugo, a gente queria só que você falasse um pouquinho mais pausado, tá? Porque aí fica travando o áudio. Conseguindo ouvir? Sim. Ah, tá certo. Ok, estamos ouvindo. Tudo bem. Bom, e esse extensivo também, portanto, as trabalhadoras e os trabalhadores, em especial as mulheres, né, que nessa realidade, né, passam por momentos mais difíceis e também extensivos, as famílias, esse agradecimento extensivo. Ok, Hugo. Eu queria, inclusive, aqui, já aproveitando a oportunidade, né? Aí no nosso cartazinho aí do evento, né, do debate, a gente tem aí, bem aí no cantinho aí do cartaz, né, a gente tem aí um QR Code, né, então você vai lá, aponta o seu celular para esse QR Code, né, e aí você já tem acesso aí ao PicPay, e aí já pode contribuir com essa turma boa, essa moçada do GIA aí, que tem uma garra danada para trabalhar as temáticas ambientais aqui, não apenas em Fortaleza, na região metropolitana, mas em todo o estado do Ceará. Tá? Eu já queria, inclusive, Hugo, já entrar na nossa discussão propriamente dita. Né? Nós sabemos que o estado do Ceará, né, é um estado considerado, inclusive, vanguardista nessa questão do gerenciamento de recursos hídricos, sobretudo nas questões de crise. Né? E aí eu que já gostaria de, inclusive, já iniciar perguntando aí, interagindo com você, sobre essa questão. Né? A gente sabe que a nossa lei da política estadual de recursos hídricos, ela contém uma série de princípios. Né? Então, assim, esses princípios, eles de fato norteiam, né, esse processo de gestão das águas. Como é que eles se colocam, Hugo, dentro desse contexto? Bom, antes de eu entrar numa apresentação dos princípios, gostaria só de contextualizar alguns elementos que são importantes para a política de gestão de recursos hídricos no Brasil, em especial no Ceará. Eu destacaria um processo da década de 70 e 80, de grandes lutas ambientais em todo o Brasil, né, onde a temática água passou a ser incorporada a essa agenda. Antes era uma agenda associada à poluição do ar, Cubatão, São Paulo, pelo menos do ponto de vista da mídia, né? E também das nossas florestas. Né? Passa-se a ter, então, uma preocupação e uma agenda incorporada à luta ambientalista, à luta dos trabalhadores, sobre a temática água. Próximo a isso, nós temos um processo que vai se afunilando da luta pela redemocratização do país,
e chegamos a um processo da Constituinte de 88. Então, dois elementos importantes da Constituinte que eu acho que é importante terem sido grafados na nossa Constituinte, embora é uma luta da sociedade que fará com que eles sejam essencialmente implementados, efetivados. Mas dois são importantes, que eu destacaria. Um é a água, a partir da Constituição de 88, ela passa a ser um bem público. Anteriormente, na Constituição de 1967 e no Código de Águas de 1934, existia legalmente a possibilidade a água ser tratada como um bem público e também como um bem privado. Então, a Constituição, ela diz, não, a partir desse momento, toda e qualquer água, né, seja as águas continentais, superficiais e subterrâneas, elas são de domínio público. Isso é um fato importante, né, porque dá uma perspectiva, um horizonte para o acesso democrático às águas. E outro fato importante, o segundo que eu destacaria, é que a Constituição também ela registra e determina que a política de gestão de recursos hídricos terá também como ente importante no processo de legislação, de elaboração de leis e de organização de órgãos administrativos de gestão da água, os Estados federados. Então, nessa perspectiva, é que o Estado da Constituição organizar o seu sistema de recursos hídricos como os demais estados da federação. Especialmente, no caso do Ceará, nós temos aí uma relação histórica com a água que remonta aí séculos, né? Poderíamos citar aí desde o processo de constituição do IFOX, depois que se transformou no DENOX, o papel da SUDENE também, que articulava políticas vinculadas à questão da água, o histórico do flagelo das secas, das políticas pouco abrangentes para tratar essa questão. Então, tem um histórico de ação governamental e também dos povos sobre essa temática. E essa temática, então, ela foi incorporada numa perspectiva de dar forma à nossa legislação. Evidentemente, diante de um pacto. A Constituição foi o pacto possível naquele momento, mas um pacto que trouxe elementos bastante significativos. Nesse aspecto, os princípios contidos tanto na legislação nacional, que é de 1997, a do Estado do Ceará, que é antes, o Ceará, juntamente com São Paulo, Rio Grande do Sul, são os estados pioneiros na formatação de uma lei estadual e também de órgãos para conduzir a política. Então, tem um princípio que é importante, que está registrado na nossa lei, é de que a água é um bem de todos, um direito de todos, e é um bem comum do povo. Isso é importante. Embora não esteja registrado como está na lei nacional, em que diz que a água é um bem público, ou seja, portanto, traz aí uma relação da dominialidade, ou seja, a água é um bem do povo, mas que é gerida pelo Estado que o representa. Então, essa é a interpretação que eu faço de um dos principais princípios da legislação. A continuidade, ele falava, inclusive, dessa questão dos princípios, né, que constam aí na nossa política de gestão, né, que é a questão sobretudo, de encarar e de entender a água como um bem de dominialidade pública e, sobretudo, o processo de descentralização, né, ou seja, os estados passando a exercer a competência, de fato, para a gestão das águas. Vamos aguardar que o Hugo voltar um pouquinho, né, para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo, de repente, sugerindo, inclusive, ao Hugo, não sei se ele está me ouvindo, para que ele possa, inclusive, até retomar Estou. Através do celular, viu, Hugo? Está conseguindo me ouvir? Estou, sim. Bom, você falava aí, né, Hugo, de dois princípios fundamentais, né? O entendimento a partir da Constituição que, de fato, a água
é um bem de domínio público, né? E o processo de descentralização, né? Obviamente que a gente tem aí, dentro dessa política de gestão de águas, né? A gente, obviamente, que ela precisa se materializar, ou seja, ela precisa sair do papel e vir para o mundo real, tá? Então, assim, essa saída para a nossa realidade, colocamos, né? Mas eu dizia, viu, Hugo, que esses princípios que estão constantes na lei, né, na política de gestão de águas, eles, de fato, eles têm que sair do papel, ou seja, da letra da lei, e se transformar em realidade, né? E é nesse ponto onde a gente tem aí a questão essencial do que nós chamamos os nossos instrumentos de gestão, não é verdade? Então, assim, de fato, quais são agora os instrumentos, os principais instrumentos de gestão que a gente tem aí dentro dessa questão da política de gestão de águas aqui do nosso estado? Olha, os instrumentos que o Estado desenvolve e que é comum, praticamente comum, à maioria dos outros estados, um deles é a outorga, né? O que é que significa a outorga? A outorga é um documento, um ato administrativo do secretário de Recursos Hídricos, em que autoriza, baseado, evidentemente, num uso que vai ser declarado, um determinado uso que aquele usuário declara, né? Por que está pedindo aquela outorga? Pode ser para irrigação, para piscicultura, usuários públicos para abastecimento humano, indústrias, etc., em que o Estado tem como condição de gerenciar de forma adequada o uso daquela água. Então, é um instrumento importantíssimo, tem que ser utilizado de maneira que garanta, isso é um dos atributos desse instrumento, porque um outro princípio da nossa lei, que é muito importante, é o princípio dos múltiplos usos da água, ou seja, a água não pode ser direcionada com garantia para apenas alguns determinados usuários, exceto que a Constituição, que a nossa legislação e a lei federal também coloca, que em caso de escassez, o uso prioritário é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Mas toda a política de recursos hídricos ela tem que ser direcionada para atender os usos múltiplos, seja esses que eu falei, de sedentação animal, abastecimento humano, indústria, irrigação, lazer, turismo, piscicultura, etc. Então, a outorga é um instrumento importante de efetivação dessa política. Por isso que ela tem que ser bastante debatida e, evidentemente, ela tem que ter uma relação com a disponibilidade de água, no caso da outorga de uso, porque nós temos também a outorga que é direcionada para obras que venham a interferir no curso de água. Então, também isso é importante que a sociedade, os comitês de bacia e outros espaços, não necessariamente os comitês, possam acompanhar como as outorgas estão sendo atribuídas, né? Qual é a dinâmica e quais são os setores que fazem uso dessa outorga, porque o usuário particular, individual ou usuário também coletivo, público ou privado, ele tem uma responsabilidade com essa outorga. Ao mesmo tempo que ele tem um direito, ele se obriga a utilizar com parcimônia, a utilizar com racionalidade e preservando os demais ambientes, seja o solo, seja a vegetação, etc., no uso da sua atividade produtiva ou não. Então, a outorga é um instrumento importante, né? Associado à outorga, tem também um instrumento que é preciso a gente debater, né, durante essa nossa live, em outros momentos, que é a cobrança pelo uso da água, né? A cobrança está relacionada a um outro princípio também que está em nossa lei, é de que a água, para que ela esteja disponível aos diversos usos, ela tem um custo, né? É agregada essa água, internalizada ao processo, né,
de viabilizar essa água para as cidades, para a indústria, para a irrigação, há um custo, né, que é incorporado a esse processo, né, seja de reservação da água, no caso dos reservatórios, etc., e na sua distribuição através de adutoras, leito de rio, túneis, canais, etc., há um custo agregado a isso, pelos serviços, para que essa água esteja disponível à população. Então, a cobrança ela serve para que dê uma noção, né, de um valor que, enquanto o serviço público é prestado, né, pelo Estado a determinar aos diversos setores, conforme a capacidade de pagamento e as atividades produtivas, o custo, né, associado a esse instrumento de cobrança da água vai ser diferenciado, né? A indústria paga um custo maior pela sua capacidade de pagamento, porque o processo produtivo da indústria falo de falhas, digamos assim, na oferta dessa água, mesmo que ela possa ser menor do que outras atividades, é o intervalo que aumenta a capacidade de gestão, né? Quer dizer, então, a cobrança é um outro instrumento importante. Associado a esses dois outros instrumentos, nós temos o processo de fiscalização, né, que foi incorporado à lei estadual do Ceará, em outras leis de estados. A fiscalização não é vista como instrumento, mas a experiência nossa demonstrou de que a fiscalização, que, no primeiro momento, é um processo educativo, né, de orientação e de adequação daquele usuário a essa adequação, evidentemente, à declaração das condições que ele expôs na outorga, né? E depois há outros processos em que, caso ocorra um uso desvirtuado para qual aquela água foi outorgada, o instrumento de fiscalização entra com outros processos, né, termos de compromisso, né, ajuste de conduta, para que aquele usuário ele se adeque. Isso tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, né? Ou seja, é o usuário que venha, no seu processo de produção, a expor, devolver ao ambiente, né, uma água com a qualidade bastante inferior àquela que ele captou. O instrumento da outorga e da fiscalização, eles devem contribuir para esse processo. Hugo, você falava, né, lá no começo, quando a gente conversou, sobre princípios, né? E aí você falava um princípio fundamental. Você falava, tá certo, a respeito daquela questão da água como domínio público. Né? Então, o que a gente tem dentro desse contexto, né? A água sendo entendida como um bem da sociedade. E aí dentro desse processo é que surge a importância de que a sociedade, de fato, participe desses processos de decisão. E aí eu queria que, inclusive, você já trouxesse aí, dentro desse contexto, como que atua, e o que são os comitês de bacia, e como que os comitês de bacia atuam dentro desse contexto aí da política de gestão de águas. Nessa discussão dos comitês de bacia, o processo de constituição, porque isso é importante para que a gente entenda. A mobilização da sociedade, né, em defesa de políticas públicas, as mais diversas, saúde, né, nós temos como grande exemplo a institucionalização, a luta dos profissionais de saúde e a criação do SUS. Isso é uma luta, né, da sociedade coordenada pelos profissionais de saúde, que elas foram incorporadas na Constituição pelo SUS. Do mesmo jeito, a política de assistência social, a política ambiental, que a Constituição brasileira traz um capítulo
específico sobre a política ambiental. Do mesmo jeito, é escrito na Constituição brasileira a política de recursos hídricos. As demais políticas geralmente utilizam a figura do conselho gestor, né? Ou a ideia de conselho. Então, nós temos o conselho da criança e do adolescente, conselho de juventude, né? Então, diversas políticas públicas têm o conselho. No Brasil, essa ideia de participação na política de recursos hídricos se utilizou a figura do Comitê de Bacia Hidrográfica, mais espelhado na ideia da política francesa, que faz o recorte territorial da bacia hidrográfica. Isso é um outro princípio importante, né? Porque praticamente toda política pública tem uma territorialidade, geralmente é o município o território, né, da maioria das políticas públicas, no caso de educação, saúde, transporte, etc. No caso da água, foi a bacia hidrográfica e o Comitê de Bacia como sendo a expressão da participação popular na gestão daquele bem público. Então, é relativamente novo, porque essa experiência de Comitê de Bacia Hidrográfica ela surge escrito com a Constituição. Não há anterior à Constituição uma experiência de gestão participativa com Comitê de Bacia ou com outro nome, como também não há política, porque só era a União que definia as políticas públicas. Já se formos pegar a experiência da política pública de saúde e de educação, então isso é bastante antigo. Eu acho que talvez não exista um município no Brasil que não tenha uma secretaria de saúde, né? Um município que não tenha uma secretaria de educação. Então, há um processo de construção dessa política mais longa e institucionalizada no município, que é onde vive o cidadão, a cidadã. No caso da água, não. Nós temos o recorte de bacia hidrográfica e o comitê, que é importante, né? Embora recente, no Brasil e no Ceará tem dado grandes avanços. Você vive essa experiência. O Comitê do Curu tem uma longa história. Foi o primeiro comitê de bacia constituído no Norte e Nordeste, em 1997. Né? Então, é uma experiência, muitas expressões pensadas, vivenciadas na realidade de cada bacia hidrográfica, elas foram incorporadas à vivência, foram incorporadas ao discurso, não só dos segmentos que fazem parte do comitê, mas profissional da COGE, da SRH e de outros segmentos, os comitês de bacia têm atuado. E atua pela realidade aqui do Ceará, como nós não temos rios perenes, né? A água que nós gerenciamos, que o Estado gerencia, essas águas são acumuladas em reservatórios para depois serem distribuídas durante o período seco. Os comitês de bacia atuam no acompanhamento, no questionamento, na expressão, né, de demandas em cada realidade geográfica, né, de seus rios principais, em relação àquela água que está estocada. Né? Então, é importantíssimo o comitê, a COGE, ter o histórico, foi a entidade incentivadora desse processo de diálogo. Acredito que já avançou bastante, eu acompanhei esse processo desde o início e fico feliz em que hoje nós temos direções de comitês, plenárias de comitês, que constroem sua própria agenda. Né? Embora a COGE dê o suporte técnico, né, e também tenha agendas construídas, levadas pelo comitê, mas hoje eu observo que os comitês começam a elaborar a sua própria agenda. Né? É necessário avançar mais, né, para que a gente tenha um processo mais democrático, mesmo porque eu penso que uma sociedade democrática é que vai fazer uma determinada política pública ser democrática. Né? O Estado tem um papel de incentivar, mas não é essencialmente o Estado que vai dar todas as garantias de uma participação mais plena. Essa participação ela é uma conquista social.
No entanto, penso eu, né, que se formos analisar as diversas políticas públicas no estado do Ceará, poucas têm um órgão como o Comitê de Bacia, com um debate constante com a política de águas no estado do Ceará. Eu não vou aqui citar nomes de outras políticas públicas, mas se a gente for observar, e principalmente as políticas públicas que são desenvolvidas por entidades de Estado, isso é um outro ponto importante, né, que nós vamos discutir mais na frente, é que a gente consegue manter a gestão da água. No caso aqui, o Ceará tem uma empresa pública, um estatal, que tem as suas funções definidas, além do seu estatuto, do seu regimento, da Constituição Estadual, mas tem funções definidas, isso é importante destacar, pela nossa Constituição. O papel de um estatal é de cumprir o artigo 3º da nossa Constituição, que é contribuir para o desenvolvimento sustentado, contribuir para a superação das desigualdades regionais e sociais. Então, um estatal, ela desse porte, como é a COGÉ, de economia mista, mas ela tem essa responsabilidade que é constitucional, da qual ela não pode fugir. Então, eu acho que com esse espírito foi que a COGÉ, desde o seu nascedouro, procurou esse diálogo constante, que sem ele, né, podemos enumerar uma série de dificuldades, uma série de vazios institucionais que precisam serem postos na mesa e superados, mas eu acho que é uma política, até o momento, vitoriosa, porque ela consegue manter um diálogo, consegue se renovar, né, e não tem interrupção. Né? Ou seja, o Comitê do Curu, de 97 para cá, são quantos anos? 20... Conte aí comigo, que eu não estou sabendo fazer as contas. Né? Mas tem uns 25 anos ou mais. Né? Quer dizer, quase 25 anos. A COGÉ vai completar 27, então tem aí o Comitê do Curu, acho que tem uns 24 anos por aí. Então, esse tempo, né, um quarto de século, em que não passou nenhum momento um vazio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Curu. Né? Ou seja, e se criou relações por quem passou no comitê, né, por quem passou, quem permanece, tem muitas pessoas que estão desde o início, né, uma preocupação, né, constante com a gestão da água e fazendo interligações com os diversos temas, né, porque isso é uma outra característica da água, é que ela se relaciona, embora não dê conta, nem tenha responsabilidade, ela se relaciona com outras políticas públicas. A água, primeiro, tem sua territorialidade fincada no solo, então ela se relaciona com a conservação do solo, se relaciona com a política de saneamento, se relaciona com as políticas de preservação ambiental, de transporte. Então, a água, ela puxa outras temáticas, né, que dá uma riqueza ao debate. Né? Então, dificilmente você discute água só pela água, porque senão você está discutindo água de um aquário. Né? Verdade, viu, Hugo? Só para lembrar também, né, aqueles que nos acompanham, né, na composição dos comitês de bacia, nós somos 12 aqui no total aqui no estado do Ceará e agora estamos passando aí por um processo de criação aí de um comitê federal, né, Hugo, que é o Comitê do Parnaíba, que aí envolve ali os estados do Ceará, Piauí e um pouquinho lá do Maranhão. Mas é importante, sabe, que as pessoas elas possam ter com profundidade o conhecimento e a relevância do papel social que as instituições têm dentro desse debate, né? Um debate de construção de política pública voltada para os recursos hídricos, para as questões ambientais, tá certo? Para a resolução dos conflitos pela água. Isso, inclusive, é um princípio bem fundamental do Comitê de Bacia, né? Arbitrar esses conflitos e também tomar decisões dentro do processo de gestão das águas, né? E essa tomada de decisão, Hugo, ela muitas vezes ela acontece no que nós chamamos, né, do processo de alocação negociada das águas, que inclusive é uma
é uma política adotada pelo Estado do Ceará, considerada, inclusive, modelo para o restante do Brasil. E aí eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para que você colocasse aí para a gente como é que o que representa, tá certo, esse processo de alocação negociada de águas para a questão da eficiência. Você falou muito bem em relação à questão da importância da água, e uma das discussões que a gente sempre procura travar é em relação à questão do seu uso eficiente, considerando a multiplicidade, tá certo, de fatores ou de exigências que estão permeando o assunto. Então, você falou em água para lazer, água para agricultura, água para consumo humano, para descendentação animal, água como veículo de transporte, enfim. Né? Como é que se dá esse processo de alocação negociada das águas dentro do âmbito da gestão? Um pouquinho aqui a nossa história. Ouvindo? Ouvindo, Bom, estamos ouvindo. Em 19... Está tudo baixado. Tá. Liga teu microfone, Hugo. O seu. Tá dando para ouvir? Opa, voltamos, vamos lá. Pronto. Então é o seguinte, contar rapidamente uma história para a gente entender isso. Em 1994, a COGÉ foi criada oficialmente em 1993, em 1994 foi realizado o concurso, né? Nós assumimos em julho de 1994. Com 15 dias, a direção da COGÉ à época chamou eu e João Lúcio para a gente viajar o interior, o Jaguaribe especialmente, para organizar um grande seminário. Qual era a realidade histórica da época? Fortaleza, em 93, você eu acho que era menino, não se lembra dessa. Fortaleza, em 93, viveu uma crise no seu abastecimento, ou seja, os reservatórios existentes não deram conta daquele período de estiagem, né? E foi então criado o Canal do Trabalhador, né? Isso em 93. Então, aqui em Fortaleza, a gente tomava banho com água e quando se enxugava, eu estava todo branco, né? Mas era de sal, né? Você bebia cerveja salgada, né? Porque uma determinada cervejaria não tinha um processo de tratamento adequado, então essa era a realidade. Então, quando a COGÉ assumiu em 94, e para isso, à época, o governo era do Ciro Gomes, ele orientou a construção do Canal do Trabalhador e um processo tenso de negociação com a Sociedade do Vale do Jaguaribe, que era de liberar água do Banabuiú e do Oroz, essencialmente, mas de outros reservatórios, como o Pompeu Sobrinho, já aqui na Bacia Metropolitana, o Pedras Brancas, etc., para que essa água chegasse, né, via Canal do Trabalhador até o açude Pacajus. Quando a COGÉ foi organizar esse seminário, isso foi o batismo de sangue da gente, né? Então havia um conflito que era, de certa forma, a produção agropecuária do Jaguaribe, ela sofreu um baque, né, com uma quantidade expressiva de água que foi transposta desses reservatórios. Então, o processo de negociação foi bastante difícil, né? Mas foi realizado, foi feita uma negociação, e essa negociação era que nós, representando o Estado, a gente iria solicitar aos jaguaribanos que eles tivessem mais paciência e, além disso, que cedesse mais água do Oroz e do Banabuiú. Então, foi um conflito assim
bastante rico, né, porque ali foi o batismo da capacidade de negociação da COGE com os usuários, né? E depois foi constituída uma comissão de usuários para acompanhamento daquele processo que até o momento a gente não batizou de alocação, né? Um processo de negociação que a gente batizava de reunião dos usuários do Vale do Jaguaribe, depois esse processo foi para o Curu, mais tarde ele foi também para o Acaraú, né? E assim depois, também em relação ao que nós chamamos de açudes isolados, ou um sistema hídrico, né, que tem uma interferência local, que não tem conexões com outros reservatórios, também foi utilizado esse processo, né? E aí a gente foi desenhando uma metodologia, né, sendo incorporado elementos novos em cada região hidrográfica. Mas passou a ser depois, com o batismo de alocação negociada ou de alocação participativa dos recursos hídricos, primeiro, uma incorporação importante na estrutura de Estado, né? Eu acho que a gente deveria ter, no momento que foi refeita a lei, ter colocado um artigo sobre a alocação negociada de água, né? Porque existem outros processos de alocação e que estão em disputa, que necessariamente não poderão não ser participativos. Acho que nós perdemos um espaço na reformulação da lei de ter aberto um artigo definindo melhor e incorporando à lei a alocação de recursos hídricos, né, participativa. Então, hoje, esse processo ele se expande. Na época, também a gente vinha incorporando cada reservatório, foi sendo nomeado de diversas formas. A COGE, juntamente com os comitês de bacia e os colegas do Núcleo de Gestão de Recursos Hídricos, das gerências e da gestão de recursos hídricos, né, que hoje é coordenada pela nossa amiga Clara, né, e anteriormente, né, deram um formato a esse processo, né, com a constituição de comissões gestoras que possuem um regimento, né, com a definição de parâmetros, né, de alocação, que são atribuições dos comitês de bacia. Então, há uma certa institucionalidade, principalmente através do processo de alocação dos reservatórios e dos grandes vales, né? Eu acho isso um ganho fundamental para uma política pública, mas penso que precisa ser dado uma condição maior aos comitês de bacia, uma condição maior ao setor da companhia que trabalha com gestão participativa, porque a deliberação sobre invasão, porque eu estou discutindo um recurso que é escasso, né? E na discussão de um recurso escasso, de uma sociedade que se complexifica, ou seja, o Ceará, da época de criação da COGE, isso é pouco tempo, não é o mesmo Ceará, né? Ou seja, nós tivemos uma incorporação no território cearense de diversas estruturas que permitiram o desenvolvimento de vários setores da economia ou a expansão e amplificação de vários setores. Então, a construção do Castanhão é um deles, do Eixão das Águas, que possibilita políticas públicas de irrigação, do tabuleiro de Russas, possibilita a expansão do turismo na região metropolitana de Fortaleza, né? Então, uma série de outras atividades fora da política de recursos hídricos que foram sendo incorporadas no território cearense, que possibilita o desenvolvimento industrial, então, o complexo industrial do PECEM. Então, essa realidade não existia, né, na criação da COGE. Então, esse processo de alocação ele passa também agora a ser posto de novo no batismo de sangue, né? É necessário ampliar,
realizar estudos de como interpretar, incorporar novos setores, né, e fazer com que a alocação da gestão da água ela ganhe outros setores da sociedade, né? Ela seja mais difundida, seja defendida, inclusive por um conjunto de parte da população que não seja usuária de água bruta, pelo cidadão comum, o cidadão residente de Fortaleza, residente de qualquer cidade, que eu creio que agora esse debate ele se amplia, né? Se amplia porque grandes usuários estão entrando nesse processo de disputa por um recurso que é escasso, né? E eles devem estar dentro do processo de alocação, porque senão negociarão de outra forma. Hugo, eu gostaria de pedir que você desligasse aí o áudio do teu computador e ficasse com o áudio do celular, para que a gente possa ver aí a turma que está em casa acompanhando. Opa, apareceu, né, Hugo? Apareceu o homem, pessoal. Aqui também eu queria agradecer aqui quem está acompanhando a gente, né? A Ana Araújo, a Leuda Guedes, lá está lá na Calcaia, a minha colega secretária, que é a Elisângela Castro, lá do Apuiarés, tá? Aqui bem pertinho da gente, aqui no Vale do Curu, que está acompanhando. Há uma turma boa aí do Fórum Cearense de Comitês de Bacia, viu? Que também está acompanhando a gente. Os meninos aí da técnica que estão sempre nos orientando, né? Esse novo momento está um pouco meio conturbado, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Colocar também a importância desse processo, como você disse, né, da questão da alocação negociada, da deliberação das vazões do reservatório, principalmente do acompanhamento das operações, sabe? Isso é fundamental para o Comitê de Bacia e para a sociedade. Queria lembrar também, né, aqui aos amigos que estão nos acompanhando, né, que vocês não podem perder essa oportunidade de dar uma ajuda aí, de dar uma contribuição para o nosso grupo de interesse ambiental, nosso GIA, né? Então, é só pegar aí nessa cartelinha aí, no convite da nossa live, vocês vão encontrar aí um QR Code, aponta o celular, e aí vai abrir aí para vocês aí o PicPay, aí vocês vão poder contribuir para o GIA manter as suas atividades, mesmo em tempo de pandemia, né? Mesmo em tempo de dificuldade. Mas, Hugo, nós temos aqui uma pergunta que um amigo coloca, tá certo? Deixa eu ver aqui, é o Bruno Barbosa Almada. Ele pergunta o seguinte: qualquer pessoa pode acompanhar a concessão da outorga? Existem dados disponíveis sobre a outorga para o público geral? Como é que funciona isso, Hugo? Vamos lá. A outorga. Não estamos te ouvindo, Hugo. Está ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Então, tem um sistema no site da COGÉ de outorga, onde esse acompanhamento... Hugo, só um minutinho. Eu preciso que você ligue a imagem. Ok? Opa, beleza, ótimo. Show, vamos lá. Bom, então a COGÉ tem disponibilizado no seu site um sistema de acompanhamento. Agora, esse acompanhamento, ele se não me falha a memória, realizado por quem solicitou a outorga, né, o outorgado. Mas é uma pergunta interessante que eu creio que ela pode e deve expandir o processo da gestão democrática, que é que qualquer pessoa tem acesso. A Agência Nacional de Água realizava isso. Faz algum tempo que eu não acesso o site da ANA, mas antes eu acessava o site de alguma bacia hidrográfica lá de São Paulo, que tinha outorga estabelecida pela ANA, então eu tinha acesso à outorga, por exemplo, do Grupo Votorantim, nas bacias hidrográficas de São Paulo. Eu acho que isso é importante porque é um dado que, não, no meu entendimento, né, não pode ficar apenas com o usuário ou com a instituição gestora. Eu acho que não vejo problema, acessibilidade
da sociedade a esses dados. Não sendo disponível, né, um sistema que aí o Estado tem, é o sistema de acesso de informação ao cidadão. Mas eu creio que isso é uma pauta importante a ser debatida, né, a ser dado, pelo menos, elementos básicos das outorgas que são emitidas por cada trecho d'água ou por cada sistema hídrico. Eu particularmente, pessoalmente, acho uma demanda satisfatória, prudente, né? E eu acho que ela contribui para dar visibilidade, mesmo porque o acesso à informação é um direito constitucional. E eu acho que pode contribuir com o debate sobre a preservação da água. É um ponto importante, né, Hugo, essa questão da participação social, como a gente vem colocando desde o princípio, né? Agradecer aqui também a presença da Débora Rios, né, que está parabenizando aqui o Hugo pela apresentação. Aqui também registrar aqui a presença aqui do Absalão Bandeira de Castro, o nosso diácono, viu, Hugo, aqui da nossa paróquia aqui em Pentecoste, que acompanha o Absalão, está sempre com a gente, já participou de reunião de comitê de bacia, né? Está sempre muito ativo aqui a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é muito importante, viu? Que as igrejas, elas também se apropriem dessas discussões nas políticas públicas, né? Colocar também, né, Hugo, que agora a gente está dentro de um bojo de discussão, né? De votação aí do marco regulatório de saneamento básico, que é uma lei aí que está para, inclusive, afetar a vida de todos nós, cidadãos cearenses, né? Todos nós brasileiros. Temos aí também a discussão a nível do Congresso Nacional da lei do mercado das águas, enfim, né? Todo um processo aí de legislação que está em discussão e que nós precisamos, nós, sociedade, precisamos nos apropriar disso, né? O grupo aí já, inclusive, já uma sugestão para a turma aí que compõe aí o GIA, né? Se aprofundar nessas discussões sobre marco regulatório, sobre lei de mercado das águas, tá certo? Essa própria questão da sistemática das políticas aí, estadual e nacional de recursos hídricos, né? Também as políticas aí de saneamento básico, né? Que são problemas que estão permeando a nossa vida diariamente, né? Falando de saneamento básico, não apenas de água, de abastecimento humano, mas de resíduo sólido, de drenagem de águas pluviais, do esgotamento sanitário propriamente dito, né? São grandes problemas que afetam as cidades brasileiras, né? Então, a gente precisa sempre estar participando e eu penso que o Estado do Ceará é bem ativo nesse processo. A sociedade cearense ela tem participado ativamente desses processos de construção e debate dessas políticas públicas, né? E aí, Hugo, eu já queria, inclusive, até colocar também fazer uma outra provocação a você, né? Dentro desse contexto que a gente discutiu, e agora, principalmente, né, vivenciando essa questão da pandemia aí pela Covid-19, né? A gente sabe que o mundo, de uma forma geral, ele deu uma desacelerada, né? Ele deu uma parada, a gente já viu aí, começou a ver animais frequentando que não eram mais vistos, mas já começando a ser observados, né? A gente já viu visivelmente melhoria aí do ar atmosférico, melhoria do próprio recurso hídrico, né? Tudo em relação a essa questão dessa parada da sociedade, né? Então, o que você acha? Vamos ver aqui, para o nosso futuro. O que você acha quais são os desafios, né? A gente é constantemente desafiado e provocado nesse sentido. Quais são os desafios que nós precisamos superar, né? Para que a gente, de fato, nós tenhamos sustentabilidade dos recursos hídricos para nossas futuras gerações, né? Para que os nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, eles possam, de fato, gozar do acesso a esse bem tão precioso, a esse bem magnífico que é a água, né? Quais são os desafios aí que você vê dentro desse contexto que nós precisamos superar para garantir sustentabilidade em relação aos recursos hídricos? Bom, lógico, o desafio é superar o medo, né? Eu acho que processos como esse que o GIA está organizando é a expressão da superação do medo, né? Ou seja, eu tenho que ampliar a capacidade do entendimento,
do esclarecimento, né, do debate plural. Então, esse é um desafio, né, que, assim, tem a ver com a pandemia e não. Né? Na verdade, os desafios estão anteriores à pandemia. A pandemia foi o estopim que acelerou uma série de processos que a sociedade já vinha sentindo, né, em sua grande maioria sentindo de forma dolorosa. Né, mas, então, essa questão do receio, debate, que embora a gente tenha uma multiplicidade de canais, né, que permite a informação, né, mas, ao mesmo tempo, trava a comunicação. Né, porque o que gera mudança é a comunicação, que é a informação traduzida, né, de forma coletiva, de forma consciente, em orientações das nossas atitudes. Né? Então, e para isso é preciso superar, né, o receio, superar o medo, e também, para que isso possa criar volume, a gente rompa a bolha. Né? Porque, embora essas possibilidades aqui que nós estamos tendo, mas os meios de comunicações, nós sabemos que eles são... E parece que esse número é cabalístico, né? É assim no Brasil, e se a gente for no Estado, o número 6 também quase que se repete, e se a gente for nos municípios, os meios de comunicação estão nomeando 6 pessoas. Então, o processo de democratização da comunicação é fundamental, né, para que a gente mude nossas atitudes, porque senão nós vamos estar recebendo informações de quem não deseja o processo de mudança. Né? Então, eu acho que isso é importante. Isso que você colocou sobre essas manifestações, né, que são visuais e são emotivas e emocionantes ao mesmo tempo, né, do surgimento daquilo que a gente não quer ver, né, ou de que, por alguma forma, tem que se esconder. Né? Então, eu vejo essa expressão de determinados animais, sejam eles qual for, que ressurge, evidentemente que a sociedade ela não está movimentando a parafernália de produção, né, que é construída, né, para que a gente produza mercadorias, muitas vezes desnecessárias, à nossa saúde, à nossa existência. E a manifestação, elemento, né? Porque, na verdade, há um eterno debate. Né? Quando a gente fala de natureza, nós não estamos fora da natureza. Né? Nós estamos presente à natureza. Só que a capacidade, né, da sua capacidade de planejamento, né, e de agir conforme o planejamento, eu acho que nós temos outros animais possuidores de capacidades intelectivas, de pensamento, etc., mas não agem, não transformam esse pensamento e essa inteligência numa capacidade de planejar, ou seja, de pensar para além de um cotidiano, né? Então, o homem pensa de maneira planejada e constrói ferramentas para agir de maneira planejada. O fato é que esse planejamento ele ainda não é feito para a grande maioria. Né? Essa é que é a verdade. É uma pouca minoria que se aproveita do conforto, né, dessa produção, embora a maioria é quem produza. Né? Mas ela não absorve esse conforto. Em qualquer área. Então, se a gente pegar a pandemia, a fala que é correta, né, para a preservação da nossa vida, mas ela atinge essencialmente a classe média. Os pobres, né, é impossível a maioria dos brasileiros viver em situações de moradia, né, e essa subnormalidade envolve o ambiente em que reside, envolve saneamento, envolve acesso à água tratada,
envolve acesso à saúde. Então, é uma problemática nesse sentido ambiental. E também repensar que relações a gente quer com a natureza, que pressupõe relações que nós queremos com nós mesmos, né? Então, o homem se relaciona com a natureza, embora a gente possa identificar isso, esse relacionamento individual, mas do fundamental que existe é uma sociedade, né? Não é o homem isolado. Então, o homem se relaciona à natureza enquanto sociedade, enquanto expressão de uma forma de se organizar socialmente, de se organizar politicamente, de se organizar economicamente. Essas determinantes, né, indicam o grau de relação que nós temos com a natureza, se é destrutiva ou se é uma relação que se aproxime de preceitos de um desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que isso é um preâmbulo. Por outro lado, assim, do ponto de vista de desafios, né, pontuais, né, que são presentes para toda a humanidade, e aqui para o Ceará, a Débora que está aí nos ouvindo, a Ana vivenciaram, a Débora especialmente vivenciou isso de maneira bastante intensa, que é a garantia do abastecimento para as cidades, né? E aqui, essa realidade, esse período de praticamente 8 anos de estiagem, trouxe uma situação que, penso eu, assim, ela está expressa no grupo de contingência. Eu participei de umas 4 reuniões só, que se reúne, na maioria das vezes, lá na sede do Palácio da Abolição, mas que tem uma relação muito forte do setor de saneamento, de gestão de recursos hídricos e defesa civil, mas é uma expressão que eu acho que ela tem que ser apropriada de maneira mais institucional, porque traz a relação das médias e pequenas cidades para o debate, né? Não ficou só a região metropolitana de Fortaleza e Fortaleza nesse debate. Eu acho que isso é uma experiência que não dá para se perder, né? Então, a garantia do abastecimento das sedes municipais de todo o estado do Ceará, e minimamente devemos avançar para os distritos e depois avançar para as localidades, né? Me parece, pelo menos, essa é a divisão urbana que o IBGE e os municípios utilizam, sede, né, de garantir uma qualidade que venha a se expressar para a maioria da população, que é acesso à água de boa qualidade, né, para suas necessidades básicas residenciais. Também a garantia da oferta para as atividades econômicas. É evidente que é necessário, são importantes, mas, de certa forma, um país e um Estado, a gente mede as condições de melhoria também da qualidade de determinados serviços pelo grau de industrialização, né? Quer queiramos ou não. É evidente que essa industrialização deve ser repensada, não para uma industrialização predatória do meio ambiente, poluidora, etc. E o que nós temos no nosso país é um grau de desindustrialização tremendo. Isso não é bom, porque é o setor agroexportador, né, mineral exportador, que está avançando. E é um setor que, de certa forma, degrada mais o solo e degrada mais também a cobertura vegetal e também os rios, né? Então, a balança de exportação do Brasil ela é praticamente, se tem um superávit primário momentâneo, com a produção agroexportadora, né? E a gente consome os produtos industrializados com maior valor agregado dos países através da importação. Então, a gente perde 2 vezes. Eu acho que é necessário repensar as atividades econômicas, um processo de industrialização, né, com uma matriz de indústria diferenciada, que já incorpore, né, o processo ambiental. Eu acho que ampliar a democracia, eu já falei isso, e a participação plural das sociedades, né? Então, que os comitês deveriam pautar cada vez mais a democracia, né, dentro
das instâncias do comitê e para fora das instâncias do comitê, provocadas pelo comitê, né? Eu coordenei o processo de criação do Comitê da Bacia Metropolitana, e me parece que é basicamente, já fiz uma apresentação uma vez no comitê sobre isso. Então, qual foi a experiência do Comitê da Bacia Metropolitana? Foram 7 anos para criar o comitê. Eu acho que foi o comitê que teve uma duração mais longa, e isso com paralisações, etc. e tal, não vem ao caso. Mas o que é que a gente nota? Nós tivemos na base, né, um processo de mobilização muito grande de entidades. Eu acho que foi para mais de 2.000 entidades na Bacia Metropolitana que nós visitamos, mobilizamos, que participaram do processo de constituição do comitê, com encontros municipais, tirando delegados, para cada 10 entidades, um delegado. Organizamos um congresso de 2 dias com 300 delegados. Esses 300 delegados elegeram um plenário de comitê de 60 entidades, que elegeram depois uma direção de 4 entidades. Então, o que funciona, né, em termos de uma comunicação ativa e constante é a direção dos comitês e o seu plenário. Mas aí a gente se perguntar, e aquelas entidades que foram mobilizadas, né? Então, eu acho que um processo de comunicação deve estar revisitando essas entidades que foram mobilizadas, né, e que não participam da direção do comitê ou do plenário, porque é um processo de escolha, mas que elas têm que ser incentivadas a permanecer num processo de eu acho que pensar uma comunicação que amplie essa democratização é importante. Eu acho que está dentro desse debate aqui nosso, né? O primeiro é o projeto de lei que foi batizado do saneamento, né? Qualquer projeto de lei novo é o novo marco legal, né? Foi um nome bonito que encontraram para... A CLT foi reforma da CLT, né, e tal, tudo era reforma. Então, é reforma do saneamento, né? E um debate pouco aprofundado, né? Um debate pouco aprofundado e que tem uma característica importante que muitas entidades têm colocado, que é a possibilidade real, lá escrita, né, da iniciativa privada passar a gerenciar as empresas públicas, né? Então, veja bem, a pandemia colocou para o mundo todo que uma das dificuldades de superação, além da rede hospitalar, de uma série de outras coisas, é as condições de saneamento, né? Se a gente tivesse condições de moradia e condições de saneamento para a imensa maioria da... Se a gente quiser estudar o caso da Índia, é um caso terrível, né? O processo migratório que houve interno na Índia, da maioria das pessoas que foram praticamente expulsas de grandes cidades e percorreram quilômetros para poder voltar para a sua família, porque não tinha como ficar nas grandes cidades da Índia. Isso aconteceu aqui também, a gente não está, de certa forma, vendo essas imagens, né? Porque elas não estão sendo produzidas e coletivizadas para todo mundo. Mas aconteceu, de certa forma, um processo migratório ou um processo de recolhimento de parte da população que não tinha acesso a essas condições de saneamento. E qual é a perspectiva histórica, né, que a gente pode ter no entendimento de que a garantia da gestão do saneamento desenvolvido pela empresa privada vai ampliar ou universalizar os sistemas de saneamento? Quando nós fizemos esse debate lá no Comitê do Curu, e aquela pizza, aquele gráfico pizza que eu apresentei, ele está cada vez mais real, né? Ou seja, 50% do orçamento do que é arrecadado dos tributos, né, que vai compor parcela do orçamento do Brasil, 50% é para o pagamento da dívida, né? Da dívida pública de renegociação, pagamento de juros e do principal, né?
tinha uma parcela mais aí de uns 20%, que é da Previdência, e a privatização do processo da Previdência também vai pegar. Ou seja, sem investimento, não há condições da gente garantir também um meio ambiente equilibrado. Né? A nossa boa vontade, né? O nosso esforço, né? Ele tem uma dificuldade. Então, eu acho que é necessário garantir o monopólio estatal da água, porque também é outro PL, né? Que está transformando a gestão da água. Isso que você falou, uma pergunta central que você fez. O processo da alocação participativa, ele, se não tiver uma resposta da sociedade, ele vai ser agora realizado através de mercado, né? É uma proposta de PL que, lamentavelmente, a Agência Nacional da Água elaborou uma nota técnica aprovando esse processo. Eu acho que a gente tem que estudar e debater. O GIA também tem aí mais um grande tema, né? O Comitê do Curu já fez isso, etc., para a gente discutir. Bom, eu acho que, pelo menos, nós temos esses elementos que são importantes. E, nesse contexto, né, a gente fica até um pouco desorientado, né, pelo grau de desmonte, né, do Estado brasileiro e da nação brasileira que a gente vive. Né? Quer dizer, nós vivenciamos aquele processo de eliminação, praticamente, né, um crime realizado ali na Amazônia, né, por orientação, ali não é incidental, aquela queima que aconteceu na Amazônia. Depois, o derramamento de petróleo nas praias, principalmente nas praias nordestinas, sem investigação eficiente. Quer dizer, os órgãos públicos responsáveis por isso, com uma boa capacidade e responsabilidade dos técnicos, mas sendo proibidos, praticamente, de dar uma resposta à sociedade. Né? Então, fica difícil a gente pensar numa política ambiental sem falar daquela reunião ministerial que ali ficou claro o que é que se pensa do ponto de vista nacional para o meio ambiente. Né? Passa o trator, porque depois a gente passa a boiada. Né? Então, ali é uma expressão muito forte, fora os outros comentários, que a gente precisa pensar, né? E fazer uma relação de que o Ceará não está isolado do mundo. Né? Ou seja, o Ceará tem reflexo do que acontece no Nordeste, do que acontece no Brasil e no mundo, tem reflexo do que acontece no estado do Ceará. Né? Porque, inclusive, nós temos um processo quase de recolonização do litoral cearense, né? Porque foi mudado também a política de acesso à terra aos estrangeiros. Né? Então, está cada vez mais fácil um estrangeiro chegar no Brasil e ter acesso às terras, e principalmente são as terras ou do litoral ou das serras úmidas. Né? Então, a gente precisa também pôr isso no debate. Ok, Hugo, nós vamos chegando aqui, viu, Hugo, ao nosso final aqui da nossa live, né? Já agradecendo a oportunidade aqui a Cleriane Souza, né? Ela está dizendo o seguinte, viu, Hugo? É importante trabalhar a percepção e os valores humanos e o cuidado e o respeito à vida, e é o que promove o bem, crescer na cooperação e interação. Isso é fundamental, né? Eu penso que a gente precisa se apropriar mais, né? Focar mais o olhar no outro, né, no que está no nosso entorno, né, na vida que está no nosso lado, seja a vida animal, o ecossistema e principalmente o ser humano, né? Isso é fundamental importância. A Ana também coloca aqui a questão da importância da educação ambiental para a sustentabilidade. É um ponto fortíssimo, né, que a gente precisa de fato avançar nesse aspecto. Né, essa questão aí, os desafios que você colocou, de fato, aí, a necessidade de que a sociedade esteja permanente mobilizada, né? A garotada aí, a turma boa aí do GIA, precisa estar acompanhando, aí, acompanhando de perto esses, não só eles, né, mas todos os organismos sociais, os poderes públicos instituídos, né, todos os comitês de bacia, todas as instituições estar acompanhando, né, para evitar que as famosas baciadas elas se concretizem, né? Isso é dever nosso, está lá na Constituição, é um dever que pertence à sociedade lutar pela preservação e pela conservação
do meio ambiente, né? Antes de passar aqui a palavra final, tá? Que você possa fazer as suas considerações de encerramento da nossa live, eu gostaria só de lembrar, né, que agora, viu, Hugo, a gente está avançando também, o Estado, finalmente, ele está sinalizando uma iniciativa extremamente positiva, tá? Eu vi que, inclusive, você participou lá, foi a questão da proteção das nascentes, né, lá da região lá da Bica do Ipu, né? O Estado agora, inclusive, ele já está trabalhando muito forte nessa área, né? Estabelecendo uma política pública de proteção de nascentes, né? Inclusive, olha só o pessoal aí do Comitê da Metropolitana, né? Teremos logo, logo, se Deus quiser, Cláudia, Débora, William e a turma boa do dia, a questão da criação da unidade de conservação aí nas proximidades aí do açude aí, do Gavião, do Pacuti, do Riachão, né? Um avanço em termos de conservação, e o Estado do Ceará, de fato, ele tem ido muito nessa contramão, nessa direção, né, de ampliar o número de unidades de conservação. Mas, Hugo, eu gostaria de, inclusive, agora passar a palavra aí para que você possa fazer suas considerações finais aí nessa live aí para a gente, que nós falamos aí muita coisa aí de gestão de água e de sustentabilidade. Bom, primeiro, agradecer a você, Daniel, pela mediação e por sua intervenção também. Pedir desculpas aí, porque talvez tenha tido alguns problemas técnicos, né? Que a base esteja aqui onde eu estou, ou seja, na minha residência, não dá para saber, mas é possível que tenha acontecido isso, mas espero que tenha ficado pelo menos alguma mensagem. Agradecer ao GIA, na pessoa da Cláudia, né, e dos colegas que trabalham, né, nessa entidade que tem dado uma grande contribuição, né, e gostaria de encerrar também agradecendo aos colegas da COGÉ e outros colegas que estejam nos ouvindo, mas eu pegaria aí para fechar essa interpretação que a Cleriane fez, né? Ou seja, que é essencialmente a relação com o outro, né? E esse momento de pandemia, assim, o que a gente tem escutado, que foi produzido de live, de meme, de cordel, de poesia, né? Assim, todo mundo desejando para si e para o outro que após a pandemia a gente iria mudar. Então, fica uma interrogação muito grande, né? E uma interrogação que tem que ser transformada em um convite, né? Incessante, porque a gente também, para poder mudar essa relação, né, com o ambiente, essa temática de conservação ambiental, de preservação ambiental, da educação ambiental, que a Ana falou, que é um princípio, Daniel, da Lei Estadual de Recursos Hídricos, a educação ambiental é um princípio, e antes do capítulo do princípio, tem também os fundamentos e as diretrizes, e a questão ambiental e a educação ambiental estão também inscritos lá. Então, é necessário a gente pegar essa mensagem e transformar em ações, em projetos, né, no trabalho de gestão com a água. Agora, essa relação com o outro, que a Cleriane falou, eu acho que isso é fundamental. E ela não, embora ela tenha uma anunciação, né, que é pronunciada por nossa garganta, mas ela tem essencialmente a prática, né? Ou seja, essa relação com o outro, que tem que ser transformada, de que o outro é sempre motivo de competitividade, que é pior do que competição, porque nós competimos no cotidiano com a gente mesmo, mas não significa dizer que a gente tem que desconstruir o outro ou destruir o outro. E é essa relação que está, do ponto de vista, até mesmo em alguns processos educacionais, em processos de gestão corporativa, né? Essa ideia de que você tem que se apropriar das melhores ferramentas, porque vivemos sempre num ambiente de competitividade, né? E cada dia a gente tem como meta sobreviver, e nossa sobrevivência não é só a defesa, é a sobrevivência de poder desconstruir e fazer com que o outro que se transforma em ameaça, ele deixe de existir.
Então, essa é a relação que um sistema que tem como fundamento a produção de mercadoria, de que tudo tem que ser transformado em mercadoria e tem que ser realizada uma troca, né? E essa troca tem que ser cada vez mais competitiva. E aí vamos dar um exemplo da discussão Covid, né? Primeiro, tem um lado da medicina que não é discutida, que é de você preparar a vida humana, né, para essa superação, né, com ou sem vacina, né? Mas há um apelo, né, para que a gente espere a vacina, né? Nesse apelo, de certa forma, tem um indicativo de que continuamos, ou melhor, continuemos com as mesmas práticas, porque a vacina poderá salvar a humanidade do Covid. Só que quando a gente vai perceber essa discussão dos principais países que estão tentando trabalhar com a vacina, somente a China, foi o que eu ouvi até agora, dizer de que caso venha a construir uma vacina, essa vacina é de propriedade mundial, ou seja, dos povos. O que é que a China está dizendo? Que não vai se apegar à lei da patente, né? A vacina poderá ser replicada por qualquer país. Mas a gente sabe que a possibilidade de discussão com a vacina envolve bilhões de dólares, né? É uma cifra que a gente não consegue nem imaginar o seu cálculo. Então, veja bem, de um problema que, por um lado, parte da sociedade sugere, né, alimenta o desejo de ter uma vida e relações pessoais, como a Cleriane falou, né, com o próximo, relações coletivas, né, com instituições de países, de estados-nações. Ao mesmo tempo, a gente vê a manutenção do status quo, né? Ou seja, da mesma prática, que é a competitividade de quem fabricará a vacina e, logicamente, quem fabricar a vacina primeiro vai patentear e vai ganhar muito vendendo isso. E aí vem uma outra discussão importante, que é a soberania tecnológica, né? Soberania tecnológica e de inovação. Se a Débora ainda estiver aí nos ouvindo, né? Ela coordena esse trabalho de inovação na COGER. Isso, a tecnologia e a inovação, ela é uma questão de soberania nacional, como é a água, como deve ser, né? Os países que melhor estão se saindo da pandemia são países que, além de desenvolver tecnologias, não só, e aqui eu falo tecnologia, não é a tecnologia super avançada que tenha milhões e milhões de relações de software, etc., não. Mas uma tecnologia eficiente, ao mesmo tempo, uma tecnologia que esteja disponível para o povo, né? Então, esse é um desafio também, e eu terminaria por aqui colocando isso, que a gente precisa mudar a relação com o outro, porque a gente precisa ter um entendimento da sociedade e do mundo diferente dessa que a gente vive. Bom, pessoal, vamos finalizando, né, a nossa live aqui, diretamente pelos canais aqui do Instagram e de Facebook, do Grupo de Interesse Ambiental, né, o GIA, já agradecendo, viu, Hugo, a sua participação, a contribuição, agradecer também aqui a presença, né, da Ana Araújo, do Absalão, da Débora Rios, da Elisângela Castro, da professora Leuda Guedes, da Cleriane, também do Márcio William, da Daniele, da Maria Isabel, da Rosângela Rodrigues, enfim, toda essa turma boa que participou aí, que acompanhou a gente, né? O Marcelo também, Marcelo Bezerra, em relação à questão aqui da nossa Secretaria Executiva aqui de CBH Curu, tá? Eu gostaria que também cumprimentar, né, o Andrés Martins e toda a turma aí boa do GIA. Queria agradecer o convite, né, especialmente aqui de uma forma bem carinhosa e fraterna, né, abraçar aqui a minha amiga Cláudia, que é companheira de Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente lá no Curu e a Cláudia aqui na Metropolitana. Né? Queria dizer, viu, Hugo, da importância da participação sua nesse momento. Eu sempre gosto de dizer que, dentro desse novo contexto que nós estamos vivenciando,
e dessa condição que essa emergência sanitária tem nos propiciado, essa condição ela permite que a gente reflita muito, né? E possa estabelecer o que eu sempre gosto de colocar em todos os lugares que frequento, que é a necessidade constante que nós precisamos de produzir mudança de atitude, de produzir mudança de comportamento, né? Esses dois pontos eles são essenciais para a gente que possa construir, né, novos padrões, tá? Ou sejam eles padrões de normalidade, desse novo desafio que está sendo colocado aí. Como será o nosso comportamento pós-pandemia, né? Quais são esses efeitos que teremos de vida em termos de vida prática, tá certo? Após a passagem desse processo. Então, eu penso que a gente precisa se esforçar e precisa, inclusive, trabalhar fortemente a inter-relação e a parceria com todas as instituições, né? E aqui abro um parênteses bem especial para cumprimentar, tá certo, a participação e o trabalho que essa turma aí vem fazendo. Eu tenho acompanhado, viu, pessoal do GIA, o trabalho que vocês têm feito, mesmo à distância. A gente tem dialogado muito com a Cláudia, mas eu nunca deixo de acompanhar as publicações de vocês, os debates, né, todas as ações que permeiam esse grande complexo chamado meio ambiente, né? E aí eu finalizo, inclusive, dizendo que é importante, no momento que vivemos, a exercer cada vez mais uma simples palavrinha, né? A palavrinha chamada compaixão, tá certo? É a gente se colocar no lugar do outro, começar a enxergar o que tem por trás do outro, tá certo? Então, eu penso que, a partir desse momento, temos o amadurecimento necessário para a gente construir, tá certo, novas oportunidades e saiamos, viu, Hugo? E toda essa turma garotada aí boa do dia, saiamos do nosso simples, né? Do simples discurso de falar, e que a gente possa, a cada dia, a gente renovar mais a força, a fé e a coragem de, acima de tudo, romper esse paradigma do falar, do discutir e, acima de tudo, fazer e exercer o agir. É isso que precisamos, é isso que nós precisamos ter, cada dia unidos, somando esforços, buscando parcerias, para que a gente possa, de fato, construir novas oportunidades aí para o planeta, novas oportunidades aí para o nosso país, para o estado do Ceará e para os nossos municípios. Antes de finalizar, queria, inclusive, aproveitar a oportunidade e fazer um convite aí para todos aqueles que nos acompanham aí pelo Instagram do GIA, pelo Facebook, né? No próximo dia 17, nós teremos às 10 horas, né, um webinar na página lá da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Ele vai tratar sobre alguns pontos importantes envolvendo o processo de desertificação, né? Então, dia 17 é o Dia Internacional de Combate à Desertificação, e a gente vai ter essa oportunidade de sentar e discutir com uma série de pessoas esses assuntos. Tá bom? Então, muito obrigado, Hugo, muito obrigado aí, William, Andres, a Daniele, a Débora, a Cláudia. Um abraço do coração, fiquem todos com Deus. Boa noite, fiquem todos na santa paz do Senhor. Um grande abraço de todos nós aqui que fazemos aqui o CBH Curu e toda a região aqui do Vale do Curu. Boa noite, gente. Abraço. Obrigado.